Ministro Weintraub. Obrigado. Tem 3 anos que eu... Fui claro no penúltimo. Muito obrigado. Tem 3 anos que, através do Onix, eu conheci o presidente. Nesses 3 anos, eu não pedi uma única conselho, não tentei promover minha carreira, me ferrei na física, ameaça de morte, na universidade. E o que me fez, naquele momento, embarcar junto, era a luta pela liberdade. Eu não quero ser escravo nesse país. E acabar com essa porcaria que é Brasília. Isso daqui é um cancro de corrupção, de privilégio. Eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília. Brasília é muito pior do que eu podia imaginar. As pessoas aqui perdem a percepção, a empatia, a relação com o povo. Se sentem inexpugnáveis. Eu tive o privilégio de ver a mais da metade aqui desse time chegar. Eu fui secretário executivo do ministro Onix. Eu acho que a gente está perdendo um pouco desse espírito. A gente está perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo está gritando. Não está gritando para ter mais Estado, para ter mais projetos, para ter mais... O povo está gritando por liberdade. Ponto. Eu acho que é isso que a gente está perdendo. Está perdendo mesmo. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. E é isso que me choca. Era só isso, presidente. Eu realmente acho que toda essa discussão de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu vi muitos ministros que chegaram, foram embora. Eu percebo que tem muita gente com agenda própria. Eu percebo que tem, assim, tem um jogo que é jogado aqui. Mas eu não vim para jogar o jogo. Eu vim aqui para lutar. E eu luto e me ferro. Eu estou com um monte de processo aqui no Comitê de Ética da Presidência. Eu sou o único que levou processo aqui. Isso é um absurdo o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente está conversando com quem a gente tinha que lutar. A gente não está sendo duro bastante contra os privilégios, contra o tamanho do Estado. E eu realmente... Estou aqui de peito aberto, como vocês sabem disso. Levo tiro. Odeio o Partido Comunista. Ele está querendo transformar a gente numa colônia. Esse país não é... Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo. Odeio. O povo cigano, só tem um povo nesse país. Quer, não quer sair de ré. É povo brasileiro, só tem um povo. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de índio, mas tem que ser brasileiro, pô. Acabar com esse negócio de povos e privilégios. Só pode ter um povo. Não pode ter ministro que acha que é melhor do que o povo, do que o cidadão. Isso é um absurdo. A gente chegou até aqui. O senhor levou uma facada na barriga. Fez mais do que eu. Levou uma facada. Mas eu também estou levando o bordoado e estou correndo risco. E fica escutando esse monte de gente defendendo privilégio e teta. Entendeu? É isso. Negócio, empréstimos. A gente veio aqui para acabar com tudo isso, não para manter essa estrutura. E esse é o meu sentimento extremamente chateado que eu estou vendo. Essa oportunidade se perder. Eu sou, evidentemente, eu estou no grupo dos ministros que está mais ligado com a militância, evidente, porque eu era um militante. Eu estava militando de peito aberto, continuo militando, do ponto de vista de carreira. Eu poderia ter tentado me dar bem. Não foi isso que eu fiz. Não foi isso que eu fiz. Sei que isso daqui é um palácio, existem intrigas palacianas, estou sendo muito franco. E a gente pode sim perder a liberdade, perder esse país. Ninguém vai se dar bem se a gente perder esse país. Quem vai se dar bem são pouquíssimas famílias. Pouquíssimas famílias. Não se iludam. Não se iludam. Era isso. Deixa eu complementar aqui.
que o Weintraub está falando, eu estou com 65 anos, a gente vai se aproximando de quem não deve. Eu já tenho que me policiar no tocante a isso daí. São pessoas aqui em Brasília, dos 3 poderes, que não sabem o que é povo. Eu converso com alguns, não sabem o que é um feijão com arroz, não sabem o que é um supermercado, esqueceu. Acha que o dinheiro cai do céu. Eu estou com meus privilégios garantidos, ganho 100 mil por mês, em média, 100 mil por mês a galera ganha, né? Legalmente, e acha que isso vai acabar nunca. Como alguns acham que a liberdade, qual é desse cara? Está maluco? Eu estou vendo o mais antigo aqui, o Joelino aqui. Ele sabe o que foi 64. Muitos aqui não sabem. Essa cambada que tentou chegar no poder em 64, se tiver chegado, ele estava fudido todo mundo aqui. Cortando, eu estava felicíssimo se estivesse cortando cana, ganhando $20 por mês. Não pode esquecer disso. Nós não podemos esquecer o que é esse povo. Eu vou convidar os ministros para domingo e passar na Serena Taguatinga. Convite, não é missão, não, convite. Para ver como é que está o cara na esquina. E para ver uns merda, para falar aí, né, uns merda de exemplo. O cara rompeu o isolamento, está dando um pé. Até pensei pro cacete, pô, está passando fome, está na merda, pô. Sentiu o cheiro de povo. Como eu falei lá, é uma experiência para todo político sentir. Ir lá ver como é que está o negócio. Parabéns pela ideia, mas eu preciso lembrar, e eu preciso fazer sempre isso para que a gente não perca o foco, a questão de valores, ministro. Esse governo tem o pilar dos valores. Não se pode construir nada neste governo sem a gente trazer valores. Nós estamos sabendo, e a gente está falando o tempo todo, que nós não seremos mais os mesmos depois dessa pandemia. O mundo não será mais o mesmo, nós não seremos mais o mesmo, e nós vamos ter que fazer uma revisão de políticas públicas no mundo todo e no Brasil. Nós vamos ter que nos reinventar, com certeza. Neste momento, o que nós estamos vendo aqui no nosso comitê? Nós estamos buscando dados e não estamos encontrando dados. Nós recebemos um governo que não tinha dados, os dados que nós tínhamos eram falsos, mentirosos, um Brasil de achismo, um Brasil de talvez, eu acho que talvez sim, talvez não. Políticas públicas construídas até agora nessa nação em cima de talvez e de achismo. Nós vamos ter que rever muita coisa. É um país plural. Quando a gente foi buscar os povos tradicionais agora para a gente construir o enfrentamento ao coronavírus, nós descobrimos, ministros, que nós temos 1.300.000 ucranianos no Brasil e ninguém nunca falou de ucranianos para nós, com a sua cultura totalmente preservada no Brasil. Nós estamos com 1.500.000 ciganos e eu falava de 1.300.000 e são 1.500.000 ciganos. Nós estamos... Então, presidente, nós vamos ter que rever muita coisa na aplicação das nossas políticas públicas no Brasil. Os nossos seringueiros são em números maiores do que a gente imagina no Brasil. Então, tudo que nós formos construir, nós vamos ter que ver, ministro, a questão dos valores também. Os nossos quilombos estão crescendo e os meninos estão nascendo nos quilombos e seus valores estão lá. Então, tudo vai ter que ver a questão dos valores. E quando eu falo valores, ministro, eu quero dizer para o senhor, nós estamos com quase 80.000 idosos em abrigos no Brasil. Eu me surpreendi com números. Nós estamos com quase 60.000 crianças em abrigos no Brasil. Os números estão me surpreendendo. E eu estou com um número absurdo de mulheres também em busca de abrigos por causa de violência. Então, tudo isso tem que vir para este pacote. Nós vamos ter que fazer algumas revisões de políticas públicas no Brasil. Então, por favor, ministro, coloque aí a questão de valores. E quando eu falo valores, aí eu quero olhar para o nosso novo ministro aqui da Saúde e dizer, ministro, valores estão lá no seu ministério também. Neste momento de pandemia, a gente está vendo aí a palhaçada do STF trazer o aborto de novo para a pauta. E lá estava a questão de as mulheres que são vítimas do Zika vírus vão abortar. E agora vem no coronavírus. Será que vão querer liberar que todos que tiveram coronavírus poderão abortar no Brasil? Vão liberar geral?
O seu ministério, ministro, está lotado de feminista que tem uma pauta única, que é a liberação de aborto. Quero te lembrar, ministro, que está chegando agora, este governo é um governo pró-vida, é um governo pró-família. Então, por favor. E aí, quando a gente fala de valores, ministro, quero dizer que nós estávamos, sim, no caminho certo. A gente não precisa reinventar muita coisa, não. E eu quero citar aqui o exemplo da política indigenista, como este governo estava construindo. Todo mundo começou a dizer, a esquerda começou a falar, que o coronavírus iria dizimar os povos indígenas no Brasil. O primeiro óbito, dia 12 de abril, sabe o que é isso? A forma como nós estávamos conduzindo a política indígena no Brasil. Primeiro óbito, dia 12 de abril. E eu fui lá para a Amazônia, em Roraima, junto com o presidente da FUNAI e o secretário nacional de saúde indígena, para acompanhar o primeiro óbito. A forma como a gente conduziu deu muito certo. Vamos ter que melhorar? Vamos ter que melhorar. E por que nós fomos lá, presidente? Porque nós recebemos a notícia que haveria contaminação criminosa em Roraima, em Amazônia, de propósito, em índios, para dizimar aldeias e povos inteiros para colocar nas costas do presidente Bolsonaro. Eu tive que ir para lá com o presidente da FUNAI e me reuni com os generais da região e o superintendente da Polícia Federal para a gente fazer uma ação ali meio que sigilosa, porque eles precisavam matar mais índio para dizer que a nossa política não estava dando certo. Então, o que a gente estava fazendo estava dando certo, o que nós estamos fazendo está dando certo. Então, aqui, general, todo o nosso trabalho que envolve políticas de valores precisa estar aqui no Pró-Brasil. E aí, presidente, só para encerrar, eu quero dizer para o senhor que a sua angústia tem razão de ser. Nunca houve tanta violação de direitos no Brasil como neste período. Direitos fundamentais foram violados. No nosso Disque 100 tem mais de 5.000 registros, ministros, de violação de direitos humanos. Mas o senhor tem uma ministra de Direitos Humanos e uma equipe muito corajosa. São mais de 5.000 procedimentos e ações que estão sendo construídos. Governadores e prefeitos responderão processos. Idosos estão sendo algemados e jogados dentro de camburões no Brasil. Mulheres sendo jogadas no chão e sendo algemadas por não terem feito nada. Nós estamos vendo padres sendo multados em R$90 mil porque estavam dentro da igreja com 2 fiéis. A maior violação de direitos humanos da história do Brasil nos últimos 30 anos está acontecendo neste momento. Mas nós estamos tomando providências, a pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão processos e nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos. E nós estamos subindo o tom. E discursos estão chegando. O nosso ministério vai começar a pegar pesado com governadores e prefeitos. Nunca vimos o que está acontecendo hoje. Se eles falavam que nós éramos violadores de direitos, eles estão. Inclusive, o governador Wellington, agora, ontem, determinou que a polícia poderá entrar nas casas. Vocês não imaginam o que ele vai fazer. Poderá entrar assinou. A polícia poderá entrar na casa sem mandato. Então, assim, as maiores violações estão acontecendo nesses dias. Então, nós estamos fazendo enfrentamento, mais de 5 procedimentos. O nosso ministério já tomou iniciativa e nós estamos pedindo, inclusive, a prisão de alguns governadores. Então, está aí algumas respostas. Valores, por favor. Valores. Vamos, Damares. Houve aqui uma apresentação, uma representação do ministro Paulo Guedes, que a senhora vai receber mais dinheiro. Até que o menos recebe ela. Que menos recebe é ela. Obrigada. Ministro Marcelo.